Amém. Quão belo é o nome do Senhor. Não há nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, né? Que Deus possa ser glorificado em todo o tempo. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Romanos, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 9. As crianças até 7 anos, desculpe, estará com a irmã Júlia, está lá atrás. Então, se houver criança até os 7 anos, pode estar saindo com ela, este momento especial com as crianças lá. Todos acharam? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Vamos orar ao Senhor. Pai, esta é a Tua palavra, santa e poderosa palavra. Suplicamos ao Senhor nesta noite, fala aos nossos corações, ó Deus, desafiando-nos a viver uma vida de santidade na Tua presença. Se alguém aqui essa noite, ó Deus, tendo já sido uma vez salvos, tem se desviado e distanciado da Tua vontade e palavra, Senhor, possa ser um tempo de reconciliar-se com o Senhor. Ó Deus, que cada um de nós possamos nos apropriar das verdades que a Tua palavra declara nesta noite, para termos vidas abençoadas e podermos abençoar outros que estão ao nosso redor. É o que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis todos sentar? Algo que nós temos, e principalmente hoje, temos um problema enorme com as denominações, é exatamente neste ponto, né? Quantos têm lido capítulo 8, versículo 1 e dito: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Colocam como sendo, não há condenação, e a condição é não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito, como se isso fora possível, como se nós tivéssemos a possibilidade ou a capacidade de escolhermos ou de mantermos a nossa salvação por este meio ou por este mecanismo. O versículo 1 diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, alguns acreditam que nós podemos optar por ora andar na carne, ora andar no Espírito, enquanto o texto sagrado está dizendo que nós andamos no Espírito. Versículo 5, porque os que são segundo a carne, versículo 4, né? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quem é aquele que anda no Espírito? Nós, os que fomos salvos. Versículo 9, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Então, estar na carne ou estar no Espírito não está especificamente dizendo numa condição momentânea
de resistir ou não ao pecado, mas de estar no Espírito como sendo dele propriedade, selo de propriedade. Então, estamos no Espírito. Todo salvo está no Espírito. Do contrário, não é salvo. Não é isso que o versículo 9 diz? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se alguém está vivendo na carne, está vivendo fora do Espírito, essa pessoa não é de Jesus Cristo. Não tem o Espírito Santo de Deus, portanto, não é um salvo. Mas será que o salvo pode pecar? O texto aqui não está dizendo que pessoas podem andar na carne e perder a salvação. Está falando de pessoas que não têm a salvação e pessoas que têm a salvação. E isso que nós gostaríamos de olhar um pouco hoje. Mas antes de olharmos isso, gostaria de dar ênfase, a algumas coisas importantes. Embora o pecado traga consequências, e consequências graves, sérias, e que nós devemos atentar para elas, ele jamais pode macular ou mudar aquilo que Jesus Cristo fez. Ele nos salvou de maneira cabal, ele fez um sacrifício de uma vez por todas, ele nos salvou completamente. Nós somos filhos de Deus, algo que cada crente deve saber: somos filhos de Deus. Talvez alguém aqui, eu não quero trazer dúvida ao seu coração, talvez um dia você creu no Senhor Jesus, creu em Jesus como Senhor da sua vida, entregou a sua vida a Ele, pediu a Ele que salvasse a sua alma, e Ele o fez, porque Ele dá liberalmente a todo aquele que pede. Então, neste momento você se tornou filho, nós somos filhos de Deus, embora muitas vezes você não vai se sentir digno dessa condição, talvez pelo pecado, talvez pelo erro. Quantas pessoas têm se sentido indigno de ser filho de Deus? Mas de acordo com João 1,12, a palavra de Deus diz o quê? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então, irmãos, nós temos algumas coisas claras da parte de Deus. A primeira delas é salvação de graça, por meio da fé em Deus, confiados no sacrifício de Jesus Cristo. Nós somos feitos filhos de Deus, mas nós somos chamados também, como filhos, a andar dignamente conforme filhos de Deus. Isso é um processo chamado santificação. Efésios 4:1 diz: andeis dignamente como filhos de Deus. Você tem andado dignamente? A sua salvação não pode ter dúvida, a sua filiação não tem dúvida. Quem creu um dia em Jesus como Senhor e arrependeu-se de seus pecados, foi perdoado, é salvo. Eu tenho brincado às vezes e falo: se você verdadeiramente creu no Senhor Jesus, verdadeiramente aceitou, verdadeiramente foi salvo, e desistir de ir para o céu, tarde demais. Você já tem dono, e o seu futuro é eterno, não tem como mudar. Se alguns viverem esta vida indignamente, serão cortados dessa vida, mas o espírito será salvo no dia do Senhor. Esta é a promessa que temos. Algumas pessoas, talvez pelo pecado e erro, o pecado e erro traz consequências gravíssimas em nossas vidas, e uma das consequências é que nós passamos a duvidar da nossa condição de filho. O filho pródigo, quando estava lá no chiqueiro, perdeu tudo e gastou tudo que tinha, ele começa a razoar: olha o que ele pensava, eu quero ser de volta, talvez eu vou na casa do meu pai, e talvez eu encontre uma vaga ali, para ser um serviçal do meu pai, um dos jornaleiros do meu pai, Só que, qual era a condição daquele filho? Era filho, não tem outra posição, o filho não pode ocupar outra posição, a não ser
a de filho. Jeremias capítulo 5, versículo 21, ele vai nos dar um alerta com relação aos nossos pecados e iniquidades. As nossas iniquidades desviam essas coisas, e os vossos pecados apartam de vós o bem. Nós vamos nessa noite falar um pouquinho sobre consequência do pecado. Bem claro, salvação eterna da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Recebemos perdão plenário, perdão completo de todos os nossos pecados. Pecado não nos levará mais ao inferno. O texto que acabamos de ler, ele diz, portanto, agora, não é futuramente, não é algum dia, é portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém por isso? Será que nós podemos ter convicção e certeza disso? Não há condenação para os que verdadeiramente creram em Jesus como o Senhor. Mas o pecado, irmãos, ele tem algumas consequências práticas na nossa vida. Uma vez crentes, uma vez salvos, uma vez remidos, nós podemos ainda pecar. Nós ainda temos a instrumentalidade do pecado. Nós não fomos ainda revestidos, de acordo com o texto sagrado, da incorruptibilidade. Sou ainda um homem corruptível. Posso me corromper, posso pecar, posso desagradar ao meu Senhor. É possível que isso aconteça. E portanto eu devo cuidar da minha vida de tal forma que eu venha tirar isso diante de mim. Porque quando nós pecamos, não podemos esquecer que o pecado pode tirar a paz de uma boa consciência. Quando nós temos a nossa consciência pesada, nós perdemos a paz, perdemos a tranquilidade, perdemos o favor das pessoas, e isso tem acontecido com muitos. Em João capítulo 8, versículo 9, diz assim: porém, ouvindo eles isso, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Lembram-se dessa história? Aqueles homens chegaram cheios de justiça própria, chegaram cheios de conhecimento da lei, cada um com a pedra na mão, né? E olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério, de acordo com a lei ela deve morrer. Todo mundo cheio de uma justiça que levaria aquela mulher à morte. E Jesus olha para eles: ok, então quem não tiver pecado aí, atire a primeira pedra. E ele volta a escrever na areia. E o que acusou aqueles foi a sua consciência. Irmãos, se existe algo que nos acusa constantemente, é a nossa consciência. Eu posso enganar as pessoas do meu lado, eu posso enganar os irmãos da igreja, isso é muito simples. Enganar quem está disposto a confiar em você é a coisa mais simples que tem. É muito simples enganar aqueles que depositam confiança em nós. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 1, versículo 5, ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência. O amor deve nos levar a uma boa consciência e uma fé não fingida. A boa consciência está ligada a uma fé não fingida. Eu não posso professar algo e viver outra coisa. Do contrário, isso me trará muito desgaste, me trará falta de paz, uma consciência carregada. Quantas vezes, quantas pessoas vivem com máscaras, né? Eu não quero, não é uma piada aqui, né? Hoje todos estão de máscara, né? Mas quantos usam uma máscara de uma outra pessoa, aparentando-se outra pessoa, e quase que não sabe quem de fato ele é, ou o que de fato ele é em cada momento. Alguns precisam quase que se situar onde eu estou, né? Porque num lugar ele tem um linguajar, no outro ele tem um outro linguajar, ele tem uma atitude no trabalho, outra atitude na casa, outra atitude na igreja,
e cada lugar ele é uma pessoa, ele se desdobra para ser vários personagens. Nós precisamos buscar a integridade, uma boa consciência. Ainda em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência. Algo interessante é que a boa consciência, ela está balizada, ela está alicerçada numa sinceridade na palavra. Alguns têm cauterizado a sua mente, e eu quero só fazer uma explicaçãozinha rápida sobre cauterizar. Cauterizar é um ato cirúrgico em algumas situações, para que não haja infecção, para isolar, para queimar. Então, se a pessoa não tinha outros métodos em guerras e tudo, ele queimava o aço da sua espada, alguma coisa lá, até ficar vermelho, e vinha e colocava em cima da ferida, para que matasse todos os fungos e tudo, aquilo fritava, cozinhava ali, e ele ficava insensível, ele não sofria mais os males externos. Muitas vezes, nós temos cristãos com suas mentes cauterizadas, é isso que o texto diz, sua mente cauterizada não sofre mais, a mensagem não diz mais nada, ele ouve, entra aqui, sai aqui, aquilo não é nada, ele ouve uma repreensão bíblica e não significa nada, ele lê a Bíblia e está lá Deus se manifestando contra o que ele faz, e aquilo não significa nada, tem sua mente cauterizada, sua consciência cauterizada, nada pesa no seu coração. Quando nós temos uma mente que tem verdadeiramente paz, uma boa consciência para com Deus, nós teremos pureza de pensamento e de coração, temos a percepção do que é certo e a percepção daquilo que é errado. Se andamos em espírito, nós vamos de fato reconhecer aquilo que é certo ou errado. Eu sempre gosto de dizer que o salvo sempre, não é uma ou outra vez, não, o salvo sempre sabe que está pecando, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, e ele se expressa em nós, né? Nós sabemos quando erramos, sabemos quando pecamos, sabemos que está sendo ruim. Não é possível que alguém seja insensível, ou está com sua mente cauterizada, porque o Espírito Santo de Deus nos acusa daquilo que nós fazemos contrário a Deus. E algo que precisa estar forte na nossa mente, é que aquilo que os ímpios fazem, ou a impiedade, ou o pecado, ele traz, ou ele retira de nós a nossa paz. Isaías 48, 22 diz, mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Você pode não concordar comigo, você pode não concordar com esta mensagem, mas foi Deus quem disse que os ímpios, aqueles que vivem sua vida de pecado, não têm paz, constantemente precisam deparar-se com o Criador, e eu estou em oposição ao Deus da criação, e portanto não haverá paz, por parte de Deus, desses, né? Eles têm uma falsa paz, e Jesus vai dizer sobre esta paz, né? Não a paz que Jesus pode dar, não aquela paz permanente, mas eles têm uma paz que a paz do mundo é a ausência de conflitos, nem que seja momentânea, né? Isso é paz, é por alguns momentos, por alguns instantes, paz. Então, o pecado tira a minha paz, quando minha consciência é cauterizada. Como está a sua vida? Você tem tido paz com Deus? A sua vida é de paz com Deus? Sua consciência está tranquila com a vontade de Deus sendo executada na sua vida? Você tem sido o padrão de Deus? O padrão que Deus quer? Embora nós às vezes queremos ver em outros o padrão cristão, nós somos todos chamados, nós somos todos feitos sacerdotes, né? Eu gosto de me referir dessa forma, para que fique bem claro, eu não sou sacerdote de nenhum dos irmãos aqui,
Embora alguns acreditem que o pastor tem o sacerdócio da igreja, não, eu não tenho o sacerdócio da igreja. Eu tenho a função de pregar a esta igreja. Cada um cristão é sacerdote de Deus. Cada um cristão deve apresentar sacrifício vivo, santo e que agrade ao Senhor. Cada crente é o seu sacerdote. Deve tomar a sua decisão. Sim, temos responsabilidades. O pai da família tem uma responsabilidade especial, um sacerdócio especial pela sua posição. O pastor da igreja, sim, tem um sacerdócio especial, porque tem o cuidado do rebanho, porém, não é o sacerdócio e não substitui o sacerdócio pessoal de cada crente. Nós temos o segundo ponto: paz, o pecado tira de nós. Mesmo que você é salvo em Jesus, o pecado vai tirar de você a paz de uma consciência limpa, de uma consciência tranquila para com Deus, e vai prejudicar a sua percepção, cauterizando a sua mente. O pecado, segundo ponto, ele pode destruir o seu caráter. E eu procurei no Aurélio, eu quero só traduzir rapidamente aqui, a diferença entre duas palavras. Reputação é o conceito que as pessoas têm de você, o que as pessoas pensam que você é, isso é reputação. Mas nós temos o que o pecado destrói, às vezes não é a reputação só, o que o pecado destrói é o caráter, e caráter é a firmeza e coerência de atitude, ou integridade, é o que você é. Reputação, o que as pessoas acham que você é. Caráter é aquilo que de fato você é. O pecado destrói o seu caráter. Quantas pessoas estão preocupadas em manter sua reputação, e em nome da sua reputação, eles fingem, vivem uma vida encoberta, cheia de sombras, apresentam-se de forma agradável para manter a sua reputação, a reputação de bom pai, ou de boa esposa, de bom marido, de bom filho, de bom crente, e às vezes querem manter uma reputação, mas o seu caráter ainda está prejudicado, a sua integridade, ou seja, aquilo que diz respeito na fidelidade entre o que ele fala e o que ele vive. Pecado, transgressão, realmente faz grande mal. O apóstolo Paulo, escrevendo ainda a Timóteo, ele diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, tens seguido o meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, longanimidade, amor, paciência. Nós somos chamados, nós somos convidados a viver uma vida de caráter. Você, crente, tem caráter? Você de fato é o que diz ser? Nós reconhecemos Jesus como o quê? Nosso Senhor. Jesus chamou os fariseus que estavam perto dele, e todos eles chamavam Senhor, e ele diz: vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando. Quantos cristãos hoje têm chamado o Senhor, têm cantado ao Senhor, têm adorado ao Senhor, e têm vivido uma vida de desobediência ao Senhor, uma vida contrária à vontade do Senhor. O pecado, ele corrompe o coração, lá no interior, ele destrói lá no interior o caráter. Quantas pessoas têm tido o seu caráter destruído, o caráter de cristão destruído, e essa destruição e esse pavor, ele não se dá apenas na vida do cristão, mas em todos que estão ao seu redor. Temos falado duramente, irmãos, tomemos cuidado da nossa vida, porque há dezenas, centenas de pessoas que nós vamos falar do Evangelho, e eles eram filhos de crentes, filhos
netos de crente, bisnetos de crente, e hoje estão vivendo uma vida de iniquidade, contrário à vontade de Deus. Sabe por quê? Não houve integridade, não houve caráter da parte dos crentes em dar um bom testemunho. Pode haver pessoas que se rebelam contra a palavra de Deus, sim, pode ser, mas nós não podemos ser o meio, o instrumento que Satanás vai usar para inculcar ou para desviar do caminho correto aqueles que ainda não creram. O pecado corrompe o coração no interior, o seu caráter. O pecado corrompe, uma vez que o seu interior está corrompido, uma vez que os seus sentimentos estão corrompidos, o caráter começa a mudar seus hábitos, começa a transpor o seu íntimo, o seu interior, e começa a se transformar em hábitos, em obras, e sua reputação será manchada. A reputação manchada é o último estágio de um caráter corrompido. A atitude ou a reputação manchada é o último passo de um caráter completamente comprometido. Eu estou falando aqui, irmãos, para que nós realmente possamos avaliar nossas vidas, avaliar nosso caráter. Eu amo Jesus Cristo, Jesus Cristo é o meu Senhor, eu conheço a vontade de Deus, eu conheço o que Deus quer da minha vida, eu tenho vivido desta forma, eu tenho vivido de tal forma. Infelizmente os templos de culto têm sido um lugar, eu tenho falado isso algumas vezes aqui, muito agradáveis. Nada errado com isso. Nós temos um lugar arejado até, né? Iluminado, boa música, um bom repertório, talvez uma boa melodia, um lugar agradável, sadio. Quantas pessoas têm levado os seus filhos à igreja como sendo um bom ambiente, um ambiente saudável, mas não para um culto ao Senhor. Não com o propósito de ter suas vidas mudadas e transformadas, não com o propósito de se moldar, de se conformar com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso deve pesar em meu e seu coração. O pecado pode destruir o seu caráter e colocar no lixo a sua reputação. O caráter pode mudar o rumo das nossas vidas, no que diz respeito ao nosso caráter. Como está o seu caráter? Como está a sua vida íntima com Deus? Você é espiritual, você já não está mais no grupo dos condenados, não anda segundo a carne, mas você anda segundo o Espírito, é o Espírito de Deus que habita em você. Como está o seu caráter? Terceiro ponto, o pecado pode tirar a nossa alegria e ânimo. Já vimos que ele não pode tirar a nossa filiação com Deus, somos filhos de Deus. Ele não pode nos tirar do nosso destino eterno. Vamos para onde? Quando morremos? Para o céu. Estaremos para sempre com o Senhor Jesus. E onde quer que eu esteja, estejai vós também. Nós temos grande alegria e grande esperança, mas nós podemos perder a alegria neste tempo presente. O pecado pode tirar a minha alegria, pode tirar o meu ânimo, e eu sei que o pecado tem tirado a alegria e o ânimo de muitos nessa geração. Até mesmo nessa igreja nós temos visto como o pecado às vezes tira a alegria e tira o ânimo daqueles que estão servindo. Davi pecou, pecado grave, adulterou-se com Betseba, manda matar o marido dela e toma como esposa, mas a palavra de Deus diz que isso pesou-lhe no coração, ele escondeu esse pecado, e ele diz que enquanto fez isso, seus ossos apodreceram. E lá no capítulo 51, convertido, mudado, transformado o seu coração, ele falou, capítulo 51, versículo 12,
torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então, a alegria da salvação e ânimo para viver uma vida santa e que agrada a Deus. Davi era homem, sujeito às mesmas situações que você e eu. Davi era um homem que pecou e que Deus restaurou a sua vida, mas ele, enquanto aceitou no seu coração esse pecado, ele perdeu a alegria da salvação. Talvez você essa noite tenha perdido a alegria da salvação, não se alegra mais, não está satisfeito mais, talvez não tenha ânimo mais para viver uma vida de santidade, porque de alguma forma tem se afastado de Deus e da vontade dEle. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria ou gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você pode estar cheio com o pecado. Isso pode ser uma evidência clara de que você está vazio do Espírito. Não é possível estarmos cheios do pecado e do Espírito ao mesmo tempo. Não podemos ser ocupados por ambos ao mesmo tempo. Ou somos cheios do Espírito, ou não temos o Espírito. Nós não podemos ser ocupados por Satanás e o diabo, somos propriedades de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. O oposto da alegria, irmãos, é a tristeza. O que Davi sentia e que ele pedia a Deus de volta a alegria é porque havia nele uma profunda tristeza. Quantas vezes temos pessoas que já conheceram Jesus como seu Salvador e têm atravessado por profunda tristeza de alma, não tem visto mais esperança, não tem visto mais alegria, tem vivido uma vida contrária à vontade de Deus, não há esperança nem para viver a própria vida, que dirá para servir a um Deus eterno. O nosso semblante denuncia isso, não é verdade? Quando nós pecamos contra Deus, nós nos manifestamos assim, e o salvo mais ainda. Quando há pecado na vida do salvo, há tristeza. Nós vimos isso, aconteceu isso com Caim, lembra-se? Quando Caim oferece um sacrifício, não era o que agradava a Deus, a palavra de Deus diz que o semblante dele se descaiu, e Deus notou que ele estava de semblante caído. Quantos crentes estão de cabeça baixa, estão humilhados, não evangelizam mais, não pregam mais, não faz nada, porque estão numa vida de pecado contra Deus. Ao invés de mudarem sua vida, de mudarem sua conduta, simplesmente tomam a decisão de deixar de fazer a obra de Deus, de não praticar aquilo que é correto, não ir pelo caminho correto, e trazer novamente alegria e ânimo. Isaías 3:9 diz, o aspecto do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem o mal a si mesmo. Nós temos uma coisa importante, nosso semblante nos denuncia. A palavra de Deus diz que o coração alegre formoseia o rosto, né? A alegria nos faz melhores de aspecto, a alegria nos deixa melhor de apresentação, nós temos mais ânimo. Você está animado na obra de Deus? Quando nós conseguimos dar passos profundos para a santificação em nossa vida, há alegria no coração do salvo. Mas nós temos profunda tristeza quando não conseguimos dar os passos necessários rumo à obediência a Jesus Cristo. Nós temos alguns impedimentos para que isso aconteça. Quando nós falamos sobre eternidade e certeza de salvação, nós temos algumas dúvidas, e algumas pessoas nos colocam algumas dúvidas. Será que de fato são salvos aqueles que pecaram?
ou aqueles que pecam? O que o pecado traz também é uma profunda dúvida sobre o fato da sua paternidade ou não. Os irmãos, muitas vezes, pessoas salvas, primeira coisa que fazem é arrumar desculpas, é arrumar dificuldade para estar na comunhão. Hebreus diz que havia um grupo daqueles que tinham por costume, tinha por hábito, deixar a congregação ou deixar a comunhão dos santos, porque isso parece ofensivo. Como apresentar-se com semblante caído? Como apresentar-se sem ânimo ou força diante daqueles que estão lutando a favor da causa do Senhor? Você tem buscado ao Senhor com essa intensidade? Tem tido alegria e ânimo na obra de Deus? Nós temos pregado bastante sobre ânimo, ter bom ânimo, estar animado em fazer aquilo que agrada ao Senhor. Nós temos também um motivo para estarmos dessa forma. Além de ser essa vontade de Deus, nós temos alegria dos prêmios. Falamos domingo passado sobre o tribunal de Cristo. Um dia estaremos diante do tribunal. Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, elas fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amados, o pecado é algo que nos separa do nosso Deus, nos separa dos benefícios que o nosso Deus pode nos dar, não da salvação, não da filiação, mas das bênçãos, do galardão, dos olhos do Senhor, do seu rosto, da presença do Senhor. Nós poderemos estar diante do Senhor e ainda estarmos longe da vontade dEle. Quantas pessoas têm realmente conhecido Jesus como o Salvador da sua vida? Tem conhecido intimamente, tem provado, mas tem caído, e na armadilha de Satanás um ciclo que leva à miséria. Uma vez pecando, se envergonham, envergonhados, desanimam, tem tristeza, e tem tristeza profunda de alma, e não se levantam mais, e se entregam às paixões deste mundo. Como filhos, devemos reconhecer a quem servimos, reconhecer o nosso Pai. Alguns estão longe, tão longe, que começam a estar despercebidos, ou começam a ter distanciamento da vontade do Pai, mas Ele ainda continua nos amando. Foi o que Ele falou em Malaquias: ignorantes das ações de Deus, mas Ele continua trabalhando por mim e por você, mesmo quando há pecado, mesmo quando há distanciamento. Mas Apocalipse 3:11 ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Falamos bastante sobre isso domingo. Nós podemos perder bênçãos espirituais, podemos perder coroas e prêmios futuros por uma vida de pecado. É o pecado que nos distancia de Deus, é o pecado que nos distancia do prêmio da vocação de Deus. A salvação é um presente. Romanos 6:23 é um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente de Deus, não pode ser comprada, mas recompensa vem por uma vida de fidelidade ao Senhor. Eu quero terminar esta mensagem essa noite. 1 João capítulo 1:8 ele diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebemos inteiro galardão. Salvação nós não perdemos, mas galardão podemos não recebê-lo por inteiro. E o texto sagrado diz: todos trabalhem, todos se envolvam, não perca tempo de forma nenhuma para receber inteiro galardão. Nessa noite, talvez você tenha pensado: eu tenho servido ao Senhor com toda a inteireza de coração? Será que os meus pecados têm sido realmente levados diante do Senhor? 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo
para nos perdoar os pecados e, irmãos, nos purificar de toda a injustiça. Então, se há pecado inconfesso, devemos confessá-lo, devemos colocá-lo diante do Senhor, arrumar as nossas vidas e sabermos que temos o nosso quadro limpo novamente, somos purificados de toda a injustiça, podemos voltar a servi-lo com toda a plenitude. O seu caráter tem sido correto diante de Deus? Sua reputação tem sido ilibada mesmo? Sua reputação tem sido realmente honesta? Será que aquilo que pensam de você é aquilo que você de fato é diante de Deus? Será que isso é uma verdade na sua vida? Que nós possamos nessa noite refletir e viver. Temos uma semana pela frente para viver uma vida pura, santa e que agrada ao Senhor. Todos de olhos fechados, cabeça baixa, eu quero fazer uma pergunta ainda. E se Deus falou ao seu coração, e é o desejo do seu coração tomar essa decisão, faça nessa noite. Talvez você possa dizer assim: pastor, eu ainda não recebi o Senhor Jesus como meu Salvador, eu não posso me alegrar na esperança da vida eterna, mas eu quero crer no Senhor Jesus como meu Salvador, eu quero ter minha vida transformada, eu quero entregar a minha vida a Jesus, o meu Senhor, para ser salvo. Levante a sua mão e eu quero orar por você. Pastor, ore por mim. Eu quero me render ao Senhor Jesus. Eu quero ter uma vida de santidade na presença dEle. Pai querido, o Senhor conhece cada coração aqui. Senhor, eu suplico o Senhor também mais uma vez, porque se há alguém aqui essa noite, talvez já tenha o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, mas tem vivido uma vida de desobediência, longe da vontade do Senhor, vivendo para o seu próprio prazer e os seus próprios sentimentos, ó Deus, vivendo uma vida talvez de aparência, ou não, ou já tem seu caráter deturpado, a sua forma externa também já deturpada, Senhor. Ó Pai, restaura vidas nessa noite, Senhor, que todos possam sofrer o impacto da Tua Palavra, que a Tua Palavra possa encontrar lugar nesses corações, ó Deus, que haja verdadeiramente, genuinamente arrependimento e mudança, e sabemos que o Senhor pode purificar, limpar de todo o pecado, de toda a culpa, e nos dar novamente a alegria da salvação, a alegria de proclamar e testemunhar do Senhor. Ó Deus, abençoa esta igreja, Senhor, usa cada crente, cada salvo aqui para ser um baluarte firme, uma coluna firme, Senhor, para levar pessoas ao conhecimento da verdade. Suplicamos por aqueles que não puderam chegar pelas dificuldades, necessidades, pelas impossibilidades, ó Deus, que o Senhor possa estar com a Tua mão de poder, cuidando e abençoando essas vidas. Por aqueles que talvez por negligência, por não desejarem estar, por estarem cansados, por estar prejudicados, por estar abatidos, sem paz, sem ânimo, Senhor, que possam revigorar o seu ânimo, Senhor, que possam realmente levantar suas cabeças, ó Deus, tirar de sobre si todo este mal, essa condição de infidelidade, Senhor, para servi-lo com sabedoria. Pai, abençoa esta igreja, usa, Senhor, usa cada um de nós como instrumento nas Tuas mãos, para abençoar pessoas, para abençoar os irmãos, para trazer salvação por meio da pregação da Tua Palavra ao mundo perdido, é o que nós suplicamos, em nome de Jesus, amém, Senhor.